Olá, saudações a todos. É com bastante satisfação que venho fazer uma apresentação da disciplina de modelagem e simulação em atuária. Bem, em uma breve introdução, de início estarei apresentando um problema que envolve uma situação a ser resolvida por uma empresa de seguros. E alguns temas serão abordados, como teoria da ruína, funções de probabilidade e densidade e processos estocásticos. Em uma breve definição do que é a teoria da ruína, a teoria da ruína estuda o desenvolvimento de um capital inicial, no determinado ano T, de uma seguradora, podendo ser considerado um processo estocástico, que cresce de acordo com o ganho de prêmios e decresce de acordo com a ocorrência de sinistros. E a figura ao lado mostra um exemplo de teoria da ruína. Definindo a teoria de probabilidade, a estatística, temos que a função densidade de probabilidade, FDP, ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória, tornando-se um valor dado. Ao lado temos exemplos do gráfico. No processo estocástico e técnicas de simulação de Monte Carlo, são opções reais para a teoria da prática de análise de investimento sob incertezas. Bem, o problema a definir. Iremos resolver uma situação em uma empresa de seguros, onde existe o seguinte cenário. O atuário fica responsável em administrar a ocorrência de sinistro. Essa ocorrência de sinistro segue uma distribuição de Poisson. Os valores dos sinistros seguem uma distribuição gama, sabendo que surgem novos clientes e que segue um processo de Poisson. Sabe-se também que cada segurado tem um período que segue uma distribuição com média μ, uma distribuição exponencial com média 1 sobre μ. Os segurados pagam, cada um, o valor fixo em euros, por unidade de tempo. Deve-se iniciar o procedimento com o número de clientes inicial e capital inicial maior ou igual que zero. O atuário contratado tem um desafio e ele precisa estimar, por simulação, uma probabilidade em que o capital dessa seguradora seja não negativo durante um determinado período de tempo T. E como solucionar esse problema? Bem, para um atuário, para atuar no mercado financeiro, aliás, a empresa para atuar no mercado financeiro, uma empresa de seguro, ela deve obter alguns requisitos, como, por exemplo, um capital mínimo para operar no mercado e uma margem de solvência, que é uma relação entre os segurados vendidos e a capacidade de pagar as apólices neste caso. Adicionalmente, temos que a avaliação do risco de uma instituição financeira de seguros fica com a reserva insuficiente para pagar as indenizações. E solucionando esse problema, uma instituição financeira, ou seja, entrar em ruína é bastante fácil e é um grande desafio para que isso não aconteça. E os profissionais que atuam neste mercado têm que solucionar esse problema evitando o máximo que isso aconteça. E a teoria da ruína estuda o desenvolvimento de um capital inicial no determinado ano T, podendo ser considerado um processo estocástico, que cresce de acordo com os ganhos de prêmios e decresce de acordo com a ocorrência de sinistro. Logo, quando o capital se torna negativo, é dito então que ocorreu ruína.
E o profissional que está atuando no mercado não pode deixar isso acontecer. É utilizado os assuntos como as funções de probabilidade, que existe um grande número de distribuição de probabilidade ou funções de densidade de ampla importância na matemática atuarial, por exemplo. Para o desenvolvimento deste trabalho, serão usadas algumas dessas funções. Irei usar a função gama, que utiliza para modelar seguros de automóveis, a função distribuição exponencial, que é uma das mais importantes das funções de distribuição utilizadas na modelagem de dados, que representam o tempo e até a ocorrência da primeira vez em alguns eventos. E também a distribuição de Poisson será utilizada, pois essa distribuição pode ser bastante usada para modelar dados de contagem, como, por exemplo, o número de indenizações que chegam à seguradora em determinado tempo, de um processo estocástico, que pode ser entendido como processo de contagem também. A influência do capital. Observa-se que na influência do capital inicia-se uma ocorrência de sinistro no processo de ruína e existe a possibilidade de situações onde o capital inicial seja razoável e o tempo entre sinistro é pequeno, podendo ir à ruína. E caso não tenha o tempo para arrecadar a contribuição suficiente para pagar as indenizações. E isso não pode ocorrer, porque observa-se que um capital inicial próximo de zero, estima-se que a ruína é provável. Ao aumentar o capital inicial, percebe-se o decaimento da função de probabilidade de ruína. E no objetivo principal do seguro, temos que, assim sendo, utilizando no software RProject para explicar o objetivo principal do seguro é restabelecer o equilíbrio econômico transtornado pelo infortúnio. O contrato de seguro implica a existência de um interesse do segurado e é declarada para a relação lícita entre o valor econômico de um bem. E é possível assegurar bens, por exemplo, bens materiais, como uma fazenda, um helicóptero, e também imateriais, como é um prejuízo financeiro, por exemplo, um dano causado a um órgão humano, né, e um risco segurável. Com isso, o evento incerto e futuro que possa prejudicar o interesse segurável, um prêmio, um custo do seguro e obrigações do segurador, a obrigação do segurador, ao colocar o prêmio, o segurador é obrigado a assumir o risco e a pagar a indenização em caso de sinistro. Esse projeto que estou fazendo teve como fundamento a geração de números aleatórios com distribuição exponencial com laço de 10.000 interações criado a fim de fazer uma simulação de Monte Carlo e usando as seguintes variáveis DBMST, como também respectivos parâmetros da distribuição de lambda. Bem, obtemos resultados baseados no script, uma probabilidade de ruína aproximadamente entre 16 e 17, independente de aumentarmos ou diminuirmos 17%. E independente de aumentarmos ou diminuirmos o valor de M, voltamos ao valor da situação inicial. E se aumentarmos θ para 1, temos uma ruína próximo de 8,04%. Além disso, diminuímos o Mi para 0,5%, a ruína passa para 14,59%. Enquanto que se fizermos a mesma modificação para Mi sem modificarmos o θ, teremos
estaremos retornando à situação inicial. E se lambda diminuir para 0,5, a probabilidade de ruína gira em torno de 5,01%. Fazendo uma última simulação, voltemos ao esquema inicial novamente e vemos modificamos somente o Z, se modificarmos somente o Z, se aumentarmos ele para 2, a probabilidade de ruína é 17,468%. Percebe-se que Z não tem uma significância muito grande. E lá no PDF estarão definidos cada variável dessa. Que a primeira situação, dizer inicial, tem a probabilidade até 16,68%. Essas foram algumas das simulações feitas e que existem diversas circunstâncias em que podemos testar a fim de achar a quantidade ideal para cada parâmetro após a modificação. Então, observamos que após inúmeras tentativas de simulação, com trocas de valores, os seguintes resultados, por vários experimentos feitos, viu-se que mudanças perceptíveis ou discretas ocorrem quando alteram-se alguns valores no método modificando este experimento, uma redução pela metade do valor da variável, ou um acréscimo de 100% do seu valor, para ver o comportamento do resultado da probabilidade de ruína. E a maior mudança ocorre quando muda-se a princípio o valor de lambda. Quando se diminui o lambda em 50% do valor usado no estudo de probabilidade, vimos a probabilidade de ruína cair consideravelmente. Com as variáveis Z, M e B, vimos que pouco muda em relação ao valor anteriormente achado para a ruína, quanto a Mi, θ e D se comportam de maneira parecida. Quanto maior forem, menor a probabilidade de ruína no fundo analisado. Quando alteramos os dados de forma combinada, temos uma chance de eliminação de probabilidade e ruína em 100%. Quando reduzimos o lambda para 5%, aumentamos o θ para 1 e aumentamos o D para 4 com tal simulação. Conseguiu-se identificar o ponto de equilíbrio. Após fazermos várias simulações, considerando a solvência do plano e de aquisição da seguradora de modo a não perder os clientes por conta de exploração deles, como está no script do PDF. E temos essa situação de ter se preocupado, né, o quanto o Mi, o θ e o D se comportam de maneira parecida. Quanto maior forem o menor de probabilidade de ruína, quanto maior forem menor a probabilidade de ruína do fundo analisado, será também quando alteramos os dados de forma combinada e temos uma chance de eliminação de probabilidade de ruína em 100%, quando reduz o lambda para 0,5 e aumentamos o θ para 1 e aumentamos o D para 4. Com tal simulação, conseguiu-se identificar o ponto de equilíbrio de solvência do plano de aquisição. Então, concluímos por essa razão que inicialmente tínhamos a probabilidade de até menor de 16,68%. E essas foram algumas das simulações feitas. E existem diversas circunstâncias em que podem ser testadas a fim de achar a quantidade ideal para o parâmetro após a modificação, visto que, fazendo essa análise, percebeu-se que, fazendo a modificação, vimos que temos como reduzir, né, em um acréscimo a variável ou num decréscimo de 100% de seu valor a ser
comportado.